E aí pessoal, beleza? Essa aqui é a continuação da história do Bai, a segunda temporada. Espero que vocês gostem e vamos bater 3.000 likes. Conto com vocês. As outras partes desse vídeo da primeira temporada estão aí na descrição. A história continua enquanto a June explica pro Bai que ainda estava disfarçado de Yi Zheng, que ela entrará no cultivo de portas fechadas para se preparar para o julgamento de Mestre do Sangue daqui a 3 dias. A cerimônia é complicada e grandiosa, então o setor nunca o usaria, a menos que fosse absolutamente necessário. Os patriarcas estão determinados a entrar em guerra com o setor de fluxo espiritual. Então, 3 dias depois, o Hanian fala do céu e explica que estava no comando da cerimônia de convocação. Ele pede a todos os discípulos que deem tudo que tem para o setor e os instrui a liberar a sua chave de sangue. Todos os picos fazem exatamente isso, e sua chave é combinada e usada para abrir o portão de sangue. O portão aparece acima das nuvens, e o Hanian explica que agora ele precisa de 9 discípulos escolhidos para ajudar meditando no altar. A Sumei e o Xian são alguns dos escolhidos, e o último discípulo escolhido é o Yi Zheng. Todos eles chegam ao portão e todos ficam surpresos ao ver o quanto o Yi Zheng cresceu. O Xian cumprimentou seu velho amigo, mas se distrai ao ver o Song, que finalmente saiu do seu confinamento. O Yi Zheng perguntou inocentemente ao Song o que ele fez para ser punido, mas ele estava muito furioso para responder. O Yi Zheng olha em volta e consegue ver que todos os outros são elites como ele, que também ganharam a confiança dos patriarcas. Então Hanian falou que o primeiro passo da cerimônia despertará o espírito guardiões do Pico dos 4 Picos. Eles começarão quando uma luz brilhante cobre o céu. O Hanian instrui todos a testemunharem o poder do legado do seu setor de corrente sanguínea que atinge o terror nos outros 3 setores. Então o Bai fica chocado quando seu poder eterno é ativado por si mesmo. E ele percebe que a pressão que ele sente é comparado a um estágio de alma nascente patriarca. Um ser chamado de Osso Imutável aparece diante deles. Ele é o primeiro espírito guardião do pico. O tesouro supremo do pico estava envolto de raios e chave morta com poder comparável ao estágio nascente de alma. Uma fumaça negra aparece diante deles e os espectadores perguntam por que o demônio é tão grande, já que nunca aconteceu isso antes. A fumaça então se torna o sem nome, o guardião do pico dos picos, demônio de 1000 faces. A espada ancestral de sangue do pico do meio chega em seguida. O último convocado é o do pico menor. Eles são os 4 guardiões do grande pico do setor da corrente sanguínea e tudo tem poder comparável ao estágio de nascente da alma. Com os 4 guardiões lá, o legado do setor agora é capaz de emergir. A marionete do cavaleiro da corrente sanguínea tem poder maligno e é aterrorizante comparável ao estágio da alma nascente do meio pro final. A marionete noturna ilumina o escolhido e são levados para algum lugar. O Bai acredita ser apenas uma ilusão e é surpreendido por um ataque de ninguém menos do que ele mesmo. Mas não é bem ele que tá ali. Nós vemos que os outros escolhidos estão passando pela mesma coisa que ele. Os patriarcas se perguntam quem será o primeiro a sair disso. E nós vemos que a batalha estava intensa. O Bai tem dificuldades em ganhar vantagem do seu clone, porque eles se imitam de maneira perfeita. Ele pensa em como a energia maligna do local é muito forte para sair e determina que ele deve usar um movimento extremo. A sua contraparte continua o seu ataque agressivo, mas o Bai para ela e explica que apenas o verdadeiro Bai é capaz de continuar lutando e desfere um golpe mortal. O Bai finalmente acaba com o seu eu maligno e descobre que ele é o primeiro a se libertar e os patriarcas estão mais uma vez maravilhados com Yi Zheng, quando ele saiu da ilusão mais rápido do que a Sumei ou do que o Song. Então momentos depois os outros também escaparam e o Hanian explicou que o que eles acabaram de ver foi um dos legados do setor da corrente sanguínea. O próximo é o sacrifício de sangue, onde eles transformarão a chave refinada em sangue para despertar o osso imutável. Fazendo isso, vai fazer com que os outros 3 espíritos guardiões despertem por conta própria e desbloqueiem um mundo selado com os olhos de sangue.
Os escolhidos começam a transformação e pensam em como terão que usar uma técnica do setor de sangue que permite que eles usem a si mesmos como um instrumento de refino. Esse método é usado para construir uma gota de sangue dos seus corpos. No entanto, o Bai tem o poder eterno e vai usar ele para refinar o sangue eterno. Isso vai permitir que ele alcance resultados ainda mais rápidos. Os anciões ficam impressionados com a Sumei fazendo a primeira gota. Eles a elogiam por fazer isso de uma maneira tão pura. O osso imutável recebe a gota, mas os outros afirmam que ainda precisam de mais 8. O Bai pensa em como ele vai fazer em breve, mas percebe que ele não deveria estar tão ansioso assim, já que ele é realmente um membro do setor de fluxo espiritual e não dali. Sendo esse o caso, ele determina que, com tanta abundância de chave de sangue ao redor, seria melhor se ele guardasse algumas para si mesmo para aumentar o seu próprio cultivo. Ele olha para os outros que estavam demorando demais e ele percebe que estão guardando para si. O Bai se lembra que é um espião e que deveria parar de se misturar com a multidão. Então ele imediatamente começa a pegar o jeito da coisa. É claro, o Song odeia ver o que ele estava fazendo e afirma que o Bai é tão bom quanto ele quando se trata de absorver a chave de sangue. O Zhang diz que quer humilhar ele um pouco e começa a absorver até mesmo mais do que o normal. O Song se recusa a recuar e o pai da Sumei, patriarca Wudi, se pergunta por que ela não estava fazendo nada. A Sumei fala que ela não estava disposta a lutar contra nenhum deles e aponta que a sua competitividade é implacável. Durante a cerimônia, ela afirma com confiança que, mesmo que eles consigam aumentar a sua força com isso, eles ainda não serão nem um pouco ameaçadores para ela. Então Wudi deixa passar, mas diz aos outros patriarcas que se eles não quiserem, pelo menos, emitir um aviso para eles, então a cerimônia será prejudicada. O Hanian afirma que originalmente queria que eles usassem a chave de sangue para aumentar o seu nível de cultivo, mas aponta que o Zhang absorveu mais chave de sangue do que qualquer um, mas nem mesmo um traço dela estava contida na sua gota de sangue. Por conta dos dois rivais, o Xian não consegue absorver a chave do sangue, então o Xian grita para eles pararem. O Di fica furioso ao ver tal desrespeito e arrogância pelos outros, mas o patriarca Song ainda não deu a sua opinião. Os dois continuaram a sua luta por mais chave de sangue e pelo tamanho que eles vão condensar o quinto fantasma selvagem com uma explosão aconteceu. Todos ficaram chocados ao ver que, mesmo tendo condensado 90 gotas de sangue, ele absorveu de volta a força. Eles acham que ele é um lunático por absorver o máximo que pode e todos ficam assustados quando eles sentem um movimento estranho pelo osso imutável. Isso não é bom, porque ele estava aparentemente chateado. Então Hanian diz a todos os escolhidos para ter suas gotas de sangue completa logo, e quem não fazer isso vai ser punido. E nós vemos os escolhidos continuando a cerimônia. Todos os outros trabalham muito e finalmente entregam as suas gotas de sangue. O Bai estava ocupado cultivando o quinto fantasma selvagem e ele consegue terminar de formá-lo e declara que agora pode trabalhar na gota de sangue. Todos estão esperando que ele termine, mas o Bai está visitando. Ele percebe que despertar o osso imutável é o que iniciará a guerra com o setor de fluxo espiritual e ele se pergunta quantos dos seus amigos discípulos irão morrer por conta dele. O Bai não quer apenas entregar eles assim, mas o Hanian explica que o prazo estava se aproximando e o Bai surge com uma ideia de que ele não tem tanta certeza se vai funcionar. O Bai transforma de fato uma gota de sangue que ele formou, mas também insere um pouquinho do seu sangue eterno. Ele assume que não será detectado, já que seu sangue é autêntico. Na esperança de que ele mesmo possa detectar a diferença, ele apenas presumirá que o Zhang trabalhou mais nisso. Além disso, o Zhang tem um broto e reversão. Isso vai ajudar ele a disfarçar tudo. O Bai fica pensando de uma forma nervosa, mas fica aliviado ao ver que o Hanian permitiu que ele passe para o osso imutável. Todos observam o guardião com uma grande expectativa por seu despertar, mas ficam chocados ao ver que algo estava errado. Ele libera uma pequena explosão de energia e o Bai vê o quão poderoso ele é. O osso imutável desaparece no céu e o Bai mais uma vez é levado para algum local. Em outro reino, uma voz chama o Bai e diz para ele procurar a pessoa por trás da voz. Uma força pulsante o traz de volta à realidade, onde o Xian se pergunta se ele estava bem.
Percebendo que ele deve ter sido o único a ver a ilusão, ele não fala nada. Bai fica quietinho e os patriarcas anunciaram que o julgamento do mestre de sangue do pico médio será realizado em um mês. O Bai pensa em como isso significa que ele terá a relíquia da eternidade em apenas um mês e poderá retornar ao setor do fluxo espiritual. Os outros escolhidos estavam confiantes de que o Song ajudará a sua irmã a ser vencedora das provas, mas outros apontam como a Sumei já estava no auge da veia térrea. O Song, no estabelecimento da fundação, ignora todas as brigas. No dia seguinte, o Zhang chega na casa do Song para se encontrar com ele e se pergunta o que é tão urgente que ele chamou. O Song explicou que, se não fosse pelas ordens da sua irmã, então ele nunca teria tido permissão para entrar na importante base da família Song. Eles finalmente chegam e são recebidos por pessoas que o Bai reconhece como os descendentes diretos da família Song. Eles não são capazes de falar muito, embora o Song explique que ele trouxe todos lá para compartilhar informações importantes sobre o julgamento do Mestre de Sangue. Não resta muito tempo, então ele começa a explicar as regras. O julgamento do Mestre de Sangue tem 3 rodadas. Cada um dos candidatos levará dezenas de guardiões para o julgamento. O único dever de um guardião é fazer o possível para escoltar seu respectivo líder para a Câmara do Coração do Ancestral de Sangue. Eles vão fazer isso antes que a outra parte apreenda o cristal de sangue e se torne o mestre de sangue. Na primeira rodada, a aprovação dos ancestrais de sangue deve ser obtido com base em testes anteriores. Essa parte geralmente elimina metade dos guardiões e ele revela que a morte é realmente uma ocorrência comum. No segundo turno, todos devem lutar por recursos para que possam ter a vantagem de vencer. No próximo, durante esse tempo, os guardiões de ambos os lados lutarão até a morte. A rodada final será um caminho direto para a Câmara do Coração. O Song exige que nesse momento, não importa quem ainda esteja vivo, eles não devem poupar nenhuma causa para obstruir o inimigo para que o grande ancião possa entrar na Câmara do Coração. O Song compartilha informações sobre a outra parte. Ele começa com o Jali, que provavelmente será o último guardião que pode escolher. Ele tem uma reputação por sua bravura e seu estabelecimento de fundação de nível médio, e é quase perfeito. Ele não deve ser menosprezado, e nós assistimos enquanto ele luta com a Sumei. O Song revela que os outros guardiões da Sumei, o Zhengyan e o Wu, chegaram ao estágio avançado do estabelecimento da fundação. O Bai pensa em como eles parecem perigosos, mas lembra de ter ouvido falar de alguém que é mais poderoso. Ele estava correto. O Song fala que a pessoa que eles precisam prestar atenção é o rei, mais conhecido como Bakner. Sumei, Wu e Zhengyu discutem como o Zheng será um dos guardiões e o reconhece como sendo astuto e engenhoso, além da praca demonizadora. O Zhengyan não estava muito preocupado porque ele afirma que eles ainda têm os membros mais fortes, mas uma surpresa acontece ao ver que ele não estava lá. Então o Jali fica frustrado porque perdeu a sua luta contra Sumei e desencadeou um ataque descontrolado, mas é rapidamente interrompido pelo rei. O Song explicou que o rei alcançou o estabelecimento da fundação 100 anos atrás, mas por razões desconhecidas, até agora ele ainda não alcançou a formação do coral. O Song acredita que o rei poderia alcançá-lo sempre que quiser, e o Bai pensa em como o rei deve estar se suprimindo apenas para o julgamento do mestre de sangue. O Jali pede desculpas por perder o controle, mas fica feliz ao saber que a Sumei o escolheu como guardião. O rei explica que o mestre Budi já traçou um plano perfeito para o caminho da vitória. O Song reitera que seu grupo não pode ser descuidado, mas um dos guardiões acredita que não há nada com o que se preocupar, já que eles têm o Zheng do lado deles. Ele afirma que o Zheng é apenas um pouquinho mais fraco que o rei. Os outros guardiões planejam deixar o rei para ele, mas o Bai percebe que eles estão tentando enganar ele com esses jogos. O Zheng explica que ele não suporta tal fardo desde que um cultivo de estágio intermediário derrotou alguém perto do estágio central. Isso era inédito, e ele assume total responsabilidade ali. No entanto, ele também seleciona o Zen. Ele vai lutar contra o rei, já que ele tem um estágio avançado de estabelecimento da fundação. Ele também coloca o Song como outro candidato para lutar contra ele e diz que eles devem fazer tudo o que puderem pela família Song.
Em outro local, nós vemos que a Sumei ainda tinha algumas limitações no seu corpo e ela recebe uma pílula para ajudar na sua missão. Nas proximidades, nós vemos o Bai praticando a sua técnica de 6 fantasmas selvagens e fica feliz em ver que, em um mês, ele finalmente dominou a técnica. A June chega e fala que foi atualizada sobre o julgamento. O Zhang se pergunta se tornar Bloodmaster para ela é tão importante e passa a mão no seu cabelo e isso deixa ela sem fôlego. A June explica que por muitos anos, o Pico do Meio sempre esteve sob o controle da família Song. Gerações de mestres de sangue foram escolhidos. No entanto, nesse ano, por conta de uma soma comercial, foi concedido o direito de lutar pelo Mestre de Sangue. A troca foi feita para obter informações sobre o caminho celestial do estabelecimento da fundação, mas infelizmente o Song falhou em alcançá-lo. A Sumei conseguiu chegar ao estabelecimento da fundação terrestre e então a June é a única com a chance de derrotar ela. A June implora para o Zhang ajudar ela a alcançar seu objetivo e promete recomendar ele como o próximo grande ancião depois disso. Muitos assuntos entre eles não serão mais impossíveis depois que isso acontecer. O Zhang promete estar no Bloodmaster por ela na manhã seguinte, mas aponta que o relacionamento entre eles não requer nenhuma condição. No dia seguinte, todos os participantes chegam ao Bloodmaster e ambos os lados ficam de frente. A Sumei e as suas intenções de ganhar o cargo de mestre estavam falando o que queria, e ela manda a June parar agora e parar de jogar sua vida fora. A June promete humilhar a Sumei, porque ela acredita que estava falando com muita arrogância. A Sumei não tem interesse em ouvir ela, e ela explica que a June já estava em desvantagem, já que ela só tem o Song como guardião. O Song explica que não importa porque eles vão vencer de qualquer maneira. Assim que os patriarcas chegaram lá, o Udi aponta como a família Song controlou o Pico do Meio por muito tempo e é hora de variar. O patriarca Song avisa para ele não ser excessivamente confiante e o Hanyan fica surpreso ao ver que eles já estavam brigando. Então ele aponta como parece estar faltando uma pessoa. E o Udi explica como deve ser difícil encontrar um escolhido disposto a se sacrificar por uma causa perdida. Então de repente, o Zhang chega vestindo o lendário manto do guerreiro de sangue forjado para ele e o pessoal que estava olhando fica bem surpreso ao ver o artefato que é capaz de resistir a um ataque especialista da central da fundação. O Jali fica pensando em como o oponente dele seria o Zhang e recebeu um item que o ajudará a eliminar todos os obstáculos no julgamento. O Jali agradece ao homem que explica que ele se dará bem com o Udi. Agora todos os participantes são contabilizados e o Udi determina que a família Song deve ter passado por grandes dores para recrutar o Zhang. O Udi entende por que eles o querem no seu time, já que não há um mestre farmacêutico no setor de sangue há algum tempo. Dessa maneira, o setor não terá mais nenhuma deficiência. O Zhang e o Song precisam parar de discutir enquanto os patriarcas explicam o quão sério é o julgamento. É uma competição entre famílias, mas também diz respeito ao futuro do Pico do Meio e do setor. O Hanyan pede que todos façam o seu melhor e o julgamento do Pico do Meio e do setor de sangue finalmente começa. Os patriarcas trabalham juntos para criar uma fissura no chão e a June explica que, assim que o Bai entrar, será a primeira rodada do julgamento, chamado de Mundo de Sangue Sem Fim. Ela avisa que, quando ele tiver que lutar contra outros guardiões, também haverá inúmeras bestas de sangue assassinas que precisarão ser combatidas. A June termina o seu discurso afirmando o quão bom será um teste para todos eles. A Sumei apenas afirma que seu grupo deve se concentrar em obstruir o inimigo e ambos competidores pedem que eles não tenham misericórdia do seu inimigo. Os guardiões começam a correr enquanto a June explica que ela os esperará no segundo turno depois que eles forem vitoriosos. O Zhang também avança e diz para ela com confiança para não se preocupar, porque ele vai garantir que eles ganhem. Quando o Bai cai na fissura, ele lembra o que foi dito para ele pela June. Ela o lembrou que o setor de sangue foi construído em uma mão que se estendia do rio que alcançava o céu. Todas as técnicas do setor foram criadas a partir da pesquisa dessa mão gigante. Por esse motivo, eles chamaram o gigante de ancestral de sangue. O Bai vai seguindo os vasos sanguíneos até a câmara do coração. Lá pode ser obtido o cristal de sangue do coração, correspondente ao Pico do Meio, e obter a aprovação do ancestral. Enquanto os guardiões voltam à questão pelo que estavam passando.
pode ser considerado um julgamento, já que todos estão claramente sendo comidos enquanto caem. O Song explica que essas orbes vermelhas permitem que apenas um guardião de cada lado entre, e todos os guardiões da Sumei já entraram. As orbes vão sugar qualquer um que estiver próximo a eles. Dentro das orbes há uma montanha de vontade. O primeiro a chegar ao topo e assumir a vontade do mundo é o vencedor. O Song fala pro Zhang vencer para ele não passar vergonha na família Song. Então ele vai para uma das orbes de sangue, mas embaraçosamente ele não é sugado por ela. Nenhum dos outros guardiões da Journey é sugado por ela. O Song fica chocado ao ver que todas as orbes de sangue estão se reunindo em torno do Zhang. As orbes nunca se comportaram dessa maneira antes. E o Zhang deve explicar que ele não fez nada. Ele escolhe uma e entra. Ele se encontra em um local chamado de Mundo de Sangue Sem Fim. Então o Bai vê a Montanha da Vontade à distância e ele sente que algo estranho estava o chamando. Em outro local do mesmo mundo, alguém é atacado por uma besta e vemos que o oponente do Zhang é perto da montanha do Will e ele se pergunta o quão sortudo ele pode ser. Ele afirma que o seu oponente tem ainda mais sorte, porque ele será capaz de pegar a Montanha da Vontade sem ter que matar ele. Nesse momento, o chão começa a tremer quando o Jali chega em segurança. Mas ele fica surpreso ao ver que o chão era na verdade uma besta de sangue feroz. O Jali pede desculpas profundamente ao perceber que essa criatura não poderia ser combatida nem mesmo por um cultivador de fundação. E felizmente ela se acalma. Ele não tem certeza de como lidar com essa situação, então ele decide encontrar e matar o Guardião Song nesse momento. Mas aqui ele não tem chance de se mover, porque é instantaneamente atacado por outra criatura da água. As coisas são muito perigosas aqui, e o Jali começa a se perguntar se há um teste oculto dentro desse mundo. Ele consegue derrotar a besta, e ele fica feliz por haver apenas uma, mas ele descobre que a sua sorte não é tão boa quando várias outras aparecem. O Jali mal consegue derrotar todos e assume que a sua contraparte do Guardião Song já deve ter sido comido por bestas nesse momento. Então nós vemos como Bai estava por aí. Ele reclama sobre como as coisas estão muito pacíficas. Tem sido muito estranho tudo porque ele não viu uma única besta de sangue. Ele planeja ficar de guarda, embora saiba que o Guardião da Sumei pode aparecer a qualquer momento. Então, ele consegue ver algumas plantas e ele não pode deixar de pensar em como o mundo estava sendo amigável com ele. Mas nós vemos como o Jali sentiu a sua presença. O Zhang continua andando como se nada estivesse acontecendo, mas ele é atacado pelo que ele considera ser claramente o movimento do Killing de um estágio final. O cultivador de estabelecimento da fundação, o Zhang, exige que seu oponente se revele. Mas o Jali não quer ser encontrado assim por um cultivador de estabelecimento da fundação terrestre de nível médio. O Zhang aponta como ele é covarde para alguém com um nível bem mais alto do que ele. Então o Jali aparece e jura matar o insignificante Bai. Antes que ele possa acertar o seu ataque, o Zhang diz em voz alta que as pessoas como ele deveriam ser atingidas por um raio. E surpreendentemente isso acontece. Os dois oponentes estão igualmente confusos, então o Zhang tenta de novo. O Jali é atingido mais uma vez, mas ele não estava disposto a desistir. Não importa o que o Zhang tenha feito, o Jali prepara outro ataque, mas faz uma pausa. O Zhang comanda um raio para atingir ele de novo. O Jali convoca um escudo para se proteger bem a tempo e proclama que, mesmo que os céus estejam ajudando o Zhang, ele não tem medo. Ele estava determinado a matar o Zhang, mas o Bai atinge ele várias vezes e o manda para longe. O Zhang tá implacável. Agora ele tem a chance de decidir a vida ou a morte com uma única palavra.